Do que as pessoas riem? Do que as pessoas riem? Bom, essa é uma pergunta de $1 milhão. Do que elas identificam. O humor, basicamente, é você acenar com um falso óbvio e você trair expectativas. É você dar uma direção para alguma coisa e, de repente, você faz uma curva e a pessoa não está esperando aquilo. Então, a pessoa vai rir justamente dessa curva. A gente ri porque a gente sente prazer. Isso também é uma outra perspectiva da origem do riso, que é apontada pelo Freud. O que faz as pessoas rirem, eu acho que tudo. As pessoas riem até enterro. Eu perdi a minha avó em 2015, ela faleceu com 102 anos, eu tive uma relação muito forte com ela. E eu me lembro que ela estava no hospital, ela apagou como se fosse uma vela, e minha mãe estava com ela. E a minha mãe estava no telefone, e toda hora os médicos iam lá e levavam ela para fazer exame, para tirar sangue, para ver pressão, e às vezes tinham que tirar ela e voltar lá do quarto. Ela já estava no quarto há um tempo, a minha mãe estava no telefone, a médica entrou e falou: Dona Lourdes, sua mãe tá indo. E a minha mãe no telefone: tá indo pra onde? Só um minutinho. Não, sua mãe tá indo. Indo aonde? Eu tô... Não, sua mãe está indo embora. Aí minha mãe: o quê? Isso quando minha mãe contou, a gente chorou muito. Hoje a gente dá risada. Olá, meu nome é Simone Calil e essa é a quarta e última videoaula da história do teatro para curiosos em geral. Eu dei essa pequena pausa para dizer às pessoas cegas que estou usando uma blusa verde, justa, transpassada. Minha pele é branca e eu tenho um sorriso largo. Uso argolas grandes de acrílico, cor de abóbora e batom vermelho. Atrás de mim tem uma estante de madeira com treliças. Nas laterais das treliças, há prateleiras com livros de teatro. Meu cabelo é castanho escuro cacheado e está preto. Olha a polêmica à vista. Por que a comédia é considerada um gênero menor, um gênero menos valioso do que o drama? E para tentar desvendar esse mistério que não faz o menor sentido, eu chamei reforços. Raul Franco, ator, diretor, comediante e dramaturgo. Rodrigo Fagundes, ator e comediante. Tata Lopes, atriz, comediante e roteirista de humor. Luciano Vidigal, ator e cineasta. Vitória Rodrigues, atriz, comediante, poeta, cantora e compositora. Vander Paulos, ator, palhaço, historiador e coordenador do curso de licenciatura em teatro da Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. A minha pergunta é: hoje, em 2020, do que as pessoas riem? Por que antigamente determinadas piadas faziam algumas pessoas rirem e hoje em dia elas não têm mais graça nenhuma? Muitas vezes elas são consideradas crime, como nas piadas de racismo. Outras vezes elas são absolutamente preconceituosas. Será que antes todo mundo ria? Ou algumas pessoas riam e as outras ficavam quietas? Do que você ri diz muito sobre quem você é também, que tipo de pessoa você é. E aquela questão, o humor, ele serve para tudo, você pode fazer piada de tudo. Agora, cabe ao espectador rir ou não daquilo que você está fazendo. Esse ator cômico, esse ator histrião, ele tem uma escuta muito apurada e essa escuta o permite não só estar muito bem conectado ao jogo da cena, mas também conectado a outras linguagens que podem adicionar, pode somar ao seu trabalho artístico e poético. A capacidade de improviso, também a capacidade de entendimento do texto. Uma curiosidade. Mais ou menos 364 a.C., houve uma epidemia enorme. E as pessoas começavam a dançar, é uma dança etrusca, chamando a cura dos deuses, pedindo pela cura dos deuses. E os jovens adoraram essa dança e começaram a incorporar essa dança, que a princípio seria uma dança sagrada, né, uma dança etrusca de pedido de cura. E ela fica muito popular entre os jovens e ela recebe o nome de Esther durante o Império Romano. E as pessoas que fazem essa dança e esses cantos são histriônicos. Então, quando a gente fala que algum comediante é histriônico ou alguma atriz é histriônica,
A origem está nesse período, que é mais ou menos o mesmo período do auge da comédia atelana. Atela é uma cidade do Império Romano, muito próxima à Grécia, e existem em Atela os jogos lúdicos, onde as pessoas são jogos no sentido de brincar, né? De máscaras. E aí tem os personagens fixos, tem os velhos, tem o capitão, tem aquele escravo que é esperto. E essa é a primeira origem provável da comédia dell'arte. A comédia dell'arte é uma forma de teatro popular que aparece no século XV na Itália e se desenvolveu posteriormente na França, permanecendo até o século XVIII. As suas apresentações eram realizadas nas ruas e praças públicas, e as companhias eram itinerantes e possuíam uma estrutura de esquema familiar. Ao chegarem a cada cidade, eles pediam permissão para se apresentar nas suas carroças ou em pequenos palcos improvisados. E os atores seguiam apenas um roteiro simplificado, chamado de canovaccio, e tinham total liberdade para improvisar e interagir com o público. Dentre as personagens mais conhecidas estão os velhos, os enamorados, os criados, o doutore e o capitão. A comédia dell'arte influencia a nossa vida até hoje. Se a gente parar para pensar no programa do Chaves, por exemplo, ali você tem perfeitos os personagens da comédia dell'arte. Dona Florinda e o professor Girafales são os enamorados. O Chaves, coitado, é o servo. Você tem o professor, que seria o doutore, o capitão, estão todos ali. Desenhos animados, a gente tem muita presença da comédia dell'arte, fora as obras que são escritas, né? O próprio Alto da Compadecida, o Suassuna, ele fala, eu estou fazendo aqui uma releitura de Plauto, e Plauto precede a comédia dell'arte. Então a gente tem aí a influência histórica, através dos séculos, dessas personagens, que sempre fizeram rir e que continuam fazendo rir. Falar um pouco sobre a comédia antiga e a comédia nova. Aristófanes, ele é o grande comediógrafo grego e ele é o maior representante dessa comédia antiga. Ele é super ácido, assim, ele tem um tiro certeiro para as pessoas, para os políticos, para os governantes. Então as peças de Aristófanes, elas são altamente políticas. O humor, ele serve para discutir essas questões seríssimas. Eu posso tratar de qualquer assunto fazendo comédia. E é aí que está o valor. É muito difícil fazer isso. E às vezes a comédia tem um papel muito cruel nesse sentido, porque às vezes ela pode ser agressiva, a comédia às vezes é muito agressiva, né? Ela aponta. A comédia nada mais é do que o drama, sabe, visto com uma outra lente. Ele morreu em 385 a.C. Fazem uma greve de sexo. A peça também é traduzida como uma greve de sexo. Para os homens pararem com a guerra. E isso foi no período em que a gente tinha a guerra entre Esparta e Atenas e ninguém aguentava mais aqueles 30 anos em guerra. Ele falava nas rãs, nas vespas, ele era super ferino, sabe? E ele ia no ponto, assim, nuclear dos governos. Então, obviamente que as pessoas não iam estimular. Porque imagina, eu vou dar munição para essa pessoa fazer piada das coisas que eu faço de errado. Na origem do teatro ocidental, que é o teatro grego, existiam os festivais. De baixo, com cadeiras com encosto, ficavam as pessoas mais abastadas, os governantes, os membros das assembleias, que eram as pessoas que patrocinavam aquele festival, que tornavam aquele festival possível. Então, quanto mais próximo do palco, do rito você estivesse, mais status social você tinha. E esses festivais premiavam a dramaturgia, as tragédias gregas eram premiadas. Essas tragédias, elas ocupam um lugar na história do teatro enorme. Não há registro de prêmio financeiro para os dramaturgos, para os tragediógrafos, principalmente os que mais ganharam os festivais e que ficaram bem famosos na posteridade foi Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Mas eles recebiam coroa de louros. Eles tinham um status enorme. Para você ser parte do júri desse festival, nossa, você tinha que ser uma pessoa ligada à Assembleia dos 500.
existia ali uma questão financeira real de quem bancava aquilo. O tempo passou e a gente começa a ter as comédias gregas. Sabe como que era escolhido o júri dos festivais de comédia? Sorteava na plateia. Sorteava na plateia. Então não é da agora. A gente fala dos prêmios importantes, a gente fala do Oscar, a gente fala dos prêmios de teatro, mas isso tem mais de 600 anos antes de Cristo. Tá na hora de mudar, não é mesmo, minha gente? Vamos evoluir, né? Ó. Comédia e o humor em si, ela precisa evoluir junto com o mundo. Afinal de contas, o humor é uma expressão daquilo que a gente é como sociedade. Se a gente observar, é infinitamente menor o número de prêmios para artistas comediantes, atores e atrizes que trabalham com o cômico. Quase sempre a premiação ela vai para quem faz drama. Por quê? A pessoa escolhe premiar aquele ator que fez um psicopata, que fez um serial killer, que fez, sei lá, um personagem com problemas mentais. Então é fácil você... Ah, não, esse cara tá tendo um trabalho aí, ele é maravilhoso. Aí você entrega o Oscar para ele. Agora, atores que fazem comédia, como se a comédia fosse uma arte menor. Já fui indicado em 2 festivais, nos 2 festivais eu perdi para atrizes que fizeram peças de drama. Não tirando o mérito das atrizes, pelo amor de Deus. Mas quando você é comediante, você meio que já... Tá, então tá, vamos lá. E num dos espetáculos que eu fazia, eu lembro que eu cantava, tocava, dançava cantando, tocando, só faltava subir a chupacana ao mesmo tempo, e nada que eu fizesse, por estar fazendo comédia, eu iria ganhar esse prêmio. O Fábio Porchat, por exemplo, é um cara que criou o prêmio de humor, né? Justamente para que isso seja celebrado. Criado em 2018 pelo humorista Fábio Porchat, o Prêmio do Humor é o único prêmio brasileiro de teatro em que somente espetáculos de comédia concorrem. Eu lembro que a Ingrid Guimarães foi indicada a um prêmio de cinema e todos os amigos comediantes dela estavam na torcida, foram lá na premiação, sabe, torcer para ver se finalmente alguma pessoa fazendo comédia, fazendo um papel cômico, ganha um prêmio. Acho triste, eu acho feio não ter essa relevância na premiação lá fora, no Oscar. Dificilmente um ator de comédia é premiado, né? E quando você fica, foi sorte, tem um pé atrás. E muita gente tenta diminuir o Jim Carrey, dizendo assim, ele é aquele ator que faz caras e bocas. E aí eu sempre cito 2 filmes dele, O Show de Truman e Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Que são 2 grandes filmes que o Jim Carrey mostra aquilo que ele é, o grande ator que ele é. Porque tem uma frase muito interessante que o Jô Soares fala muito isso, que é: todo grande comediante é bom ator, mas nem todo bom ator é um grande comediante. Toda comediante é uma atriz, mas nem toda atriz é uma comediante, não. Em 92 anos de existência do Oscar, apenas aproximadamente 20% dos premiados eram do gênero cômico, nas categorias ator, atriz, coadjuvantes e filme. Se olharmos pelo viés do gênero, dentro desses 20%, o número de mulheres a receber a premiação é ínfimo em relação ao número de homens. A mesma porcentagem é indicada pelas estatísticas do Festival de Cannes. Já na Berlinale, o número cai para 10%. Inclusive, não só para os atores, para os filmes também. Já que eu sou cineasta, vou falar um pouco sobre isso. Eu percebi isso até no Oscar, Festival de Cannes, Festival de Berlim. Esses grandes festivais que existem pelo mundo. São raros os filmes que ganham comédia. São raros os comediantes que ganham prêmios. Para você fazer rir, exige muita inteligência. Então é um bom questionamento. Por que o drama é mais premiado do que a comédia no mundo artístico?
Isso está muito também ligado ao fato de que se pensou o teatro a partir da hegemonia da linguagem do teatro realístico, burguês, né? Em que o ator dramático ele acaba sendo valorizado, enquanto o ator histrião, que sabe contar história, sabe montar um personagem, compor um personagem, sabe improvisar, sabe tocar, cantar, dançar, tem outras habilidades artísticas, né? Acabou marginalizado nisso daí. E a palavra histrião acabou sendo referenciada ao, entre aspas, mau ator, ao ator de farsa. As pessoas do meio, às vezes, tratam a comédia como um subgênero, né? Como uma coisa não muito importante, uma coisa que é fácil. Eu tenho muita raiva de quem fala que comédia é fácil. Comédia é matemática, comédia é respiração, é estudo, é técnica. Aquela batida que de repente você tem que colocar piada naquele momento. Se você perder aquele momento, você perdeu o time da piada. O ator também é um grande senhor do tempo, né? Ele usa do tempo, da manipulação do tempo, para ir apresentando o personagem, gerando uma empatia do personagem, uma credibilidade àquilo que ele está fazendo. Então essa economia no sentido de gestão do tempo que o ator cômico, né, que os cômicos eles possuem, né, como prática, isso acho que só faz crescer o trabalho do ator dramático, então ganha esse valor agregado. Vladimir Prop foi um antropólogo, linguista, escritor, professor universitário, crítico literário e historiador literário russo que escreveu o livro Comicidade e Riso, no qual faz uma abordagem do riso enquanto gênero cômico e de seus aspectos, do ponto de vista da caracterização psicológica. Ele mapeou algumas ferramentas que são capazes de provocar o riso, como a sátira, o estranhamento, a repetição, como é o caso dos bordões, surpresa, ironia, travestimento ou disfarce, identificação, quiproquo, na etimologia latina quer dizer trocar uma coisa por outra, paródia, quebra de expectativa e sarcasmo, dentre outros. Volta para a questão da identificação. Existe uma informação que todo mundo entende, que todo mundo conhece. Então, por exemplo, se você pega uma música como É o Amor, o amor, e você faz uma paródia em cima dessa música, as pessoas vão rir. Se elas não conhecem a música, provavelmente elas vão achar menos engraçado. Maurício Sherman, ele falava uma coisa incrível, porque ele dizia que o comediante é o ator no risco máximo. O comediante é o ator no risco máximo. E isso é muito verdade. Então, mais uma vez, a gente não entende muito por que esse preconceito com as pessoas que trabalham com humor, com os comediantes. Porque é muito mais difícil. O desafio é muito maior. Porque a reação à comédia tem som. Você jogar uma piada num teatro e você ouvir aquela gargalhada da plateia é um prazer imensurável. Ao mesmo tempo que você jogar uma piada e ninguém ri, destrói o artista, assim, ou a artista, né? Você tem que remar, tem que remar muito para recuperar, porque depois que as pessoas começam a rir, elas vão rir de tudo, assim, elas vão rir muito. O riso, ele precisa ser destravado. E aí o Sherman falava isso, assim, coloque a sua melhor piada no início do espetáculo. Porque depois que você destrava a plateia, é muito mais fácil de ir adiante. E a comédia, ela é contagiante. Quando a gente está vendo uma coisa que é engraçada, seja na TV, seja no teatro, no cinema, na vida, a gente acha graça e a gente já vira pro lado, a gente já vira para a pessoa que está perto para rir junto. Existe aí essa cumplicidade, existe esse contágio da comédia. O drama, em compensação, o choro, é para dentro o movimento. É um movimento que ele vai para o isolamento, ele vai para o individual. A comédia é um gênero que ocupa um lugar do coletivo. É muito diferente quando a gente está em cartaz. O dia que a plateia está cheia, as pessoas riem mais. E o dia que a plateia está mais vazia, não sei se elas ficam com medo de atrapalhar o espetáculo, ou se elas ficam mais reflexivas ou acham menos graça. Mas existe uma energia de contágio, uma energia de proliferação no riso que é muito incrível. Boa parte das oficinas e cursos de comicidade, de palhaço, baseiam-se nas teorias de um filósofo francês do início do século XX chamado Henri Bergson.
Ele afirma que o riso ele é localizado, social e culturalmente. Cada cultura ou cada grupo social ri de coisas que grupos e culturas sociais diferentes talvez não riam. Uma outra característica né, do riso para esse filósofo é que o riso é um julgamento daquilo que esses grupos acham como ridículo, como estranho à sua cultura, né? E por isso ficou caracterizado o lugar do riso como o lugar da exposição do ridículo. Isso serviu como base da pedagogia para a formação de palhaços de um pedagogo da cena chamado Jacques Lecoq, que através da exposição do ridículo pessoal, do palhaço, né, aquele que tem liberdade para fazer isso, as pessoas riem. Então as pessoas riem dos erros, as pessoas riem de uma lógica fantástica, diferente e extra cotidiana. De modo geral, a comédia ela rende mais bilheteria, porque as pessoas procuram riso, elas querem rir. E elas não só querem, existe uma necessidade física. Imagina uma vida sem a comicidade, imagina... Dá pra viver, né? Mas ou vida depressiva que seria. A comédia é fundamental. Tem uma frase do William Shakespeare que é muito simples. O que seria do ser humano se não risse? Então, para que serve a comédia? Aí você pode dizer, para fazer rir. Mas a comédia, ela toca em assuntos que podem ser muito tristes. E ao tocar nesses assuntos, quando você se desarma e consegue rir daquilo, é porque você está elaborando uma superação sobre aquilo. Serve para trazer alento, para trazer alívio, para você rir um pouco das desgraças que você passa, das situações que a gente vive. Eu fiz um espetáculo chamado Surto, que ficou em cartaz durante 11 anos, e o que mais a gente recebia eram pessoas na plateia que estavam doentes, que estavam, às vezes, eu lembro muito de um senhor que era paciente terminal de câncer e falou que durante 1h30 a gente fez ele esquecer da doença dele. Então acho que alguém disse uma vez que os comediantes são médicos de alma, os atores, né? Os comediantes em especial. E eu acredito muito nisso, acho que a gente tem um poder de cura, ou pelo menos de alívio. Rir é importante para você superar determinadas coisas. Um hospital com crianças com câncer e de repente essa função do palhaço ir lá e fazer uma coisa lúdica, né, para que aquela criança consiga enfrentar o tratamento tão doloroso que é o tratamento do câncer. A comédia, ela remedia, ela cura. Porque se a gente ri, se a gente tem essa leveza do humor, com certeza a gente vai ficar menos doente. E acho que sorrir e rir e gargalhar às vezes é tão bom ou melhor do que um orgasmo. É que eu tô lembrando aqui de alguns orgasmos que eu tive que não foram muito bons. Outro dia eu estava assistindo a uma entrevista da Dercy num Roda Viva de 1995. E ela fala de uma questão que eu acho importante a gente frisar, que é o duplo preconceito com ser mulher e ser comediante. Tudo, além de todo o preconceito que já existe contra o humor, ainda existe um preconceito maior contra o humor feito por mulheres. Agora me digam, qual a origem lógica disso? A própria palhaçaria é uma técnica dificílima, porque ela tem a ver com mímica, é um domínio corporal enorme. Ela tem a ver com o próprio intelecto, com a rapidez da resposta, do tempo, com esse domínio do tempo, né? É matemática pura. É um enorme estudo sobre como rir de si mesmo, sobre como as nossas mazelas, quando trazidas à tona, elas podem fazer rir. Mas no fundo elas são mazelas, elas não deixam de ser mazelas. Mas fazer da mazela, da tristeza, do erro, arte, piada. Como se a gente pegasse um personagem clássico do cinema mundial, que é o Carlitos, do Charlie Chaplin. O Carlitos, ele é um vagabundo. E aí o grande barato do Carlitos é que ele é um personagem, digamos assim, a ralé da sociedade. Só que a composição dele é interessante.
porque ele usa um coletezinho, um sapato maior que o pé, uma calça larga, o cinto de repente é um barbante, uma corda, e ao mesmo tempo ele tenta manter a pose, ele é nobre, né? Almoçando, ele está lá, enfim, coloca o guardanapozinho, limpa a boca. Então a piada do Carlitos está justamente nisso. O vagabundo mantendo a sua dignidade quando as pessoas não esperam dignidade nenhuma desse personagem. A pessoa disfarçando é mais engraçada. E uma coisa é aquela pessoa engraçada, divertida, aquele cara, né, ou aquela menina que vai animar a mesa do barzinho. Outra coisa é quem vive disso. Imagina, as pessoas pagam o ingresso e elas querem rir. Elas têm um produto, sabe? Que elas compraram, que é a graça. Ai de você se elas saírem do teatro falando não achei graça, não entendi, não entendi por que as pessoas estavam rindo tanto. Não vi, achei apelativo, achei meio sem graça, achei meio intelectual demais. O humorista, ele vai contar a mesma piada de quinta a domingo, às 9 horas da noite. Muitas vezes com sessão extra no sábado. E isso é uma profissão, e isso é dificílimo de fazer, isso é dificílimo de atingir. Demanda técnica, demanda estudo, demanda talento, demanda vocação, demanda conhecimento, demanda um olhar sensível para perceber e entender a própria sociedade. E o humor, quantas vezes ele é político? Não só na Grécia, mas nos dias de hoje. Quantas vezes a gente atinge muito mais o raciocínio das pessoas com a piada do que a sátira, né, com qualquer ferramenta de humor, do cômico, do que falando sério. Um dos motivos pelo qual eu faço comédia, pelo qual faz brilhar meus olhos, é eu sair de casa para trabalhar no teatro e saber que quando a peça acabar, as pessoas vão sair leves dali de dentro, vão sair felizes. E não porque o assunto que eu tratei não tem relevância, muito pelo contrário. Filme como A Vida é Bela, do Roberto Benigni, que é um filme que discute a Segunda Guerra Mundial, o nazismo. E ele faz piada disso porque a situação é que ele tenta disfarçar para o filho que eles estão no campo nazista. E você acaba rindo da situação disso, né? Então, e é muito sério você discutir sobre o nazismo, que é uma página triste da história da humanidade. Do que sai da ordem das coisas, né? Rir daquilo que você não tem uma conexão emocional efetiva. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se uma pessoa cai na rua, provavelmente eu vou rir dessa pessoa, uma pessoa normal. Se essa pessoa é a minha mãe, talvez eu já não ria, eu já fico preocupada. Se o sujeito escorregasse, caísse e ficasse lá no chão, não teria graça nenhuma. Agora o sujeito escorregando, caindo e tentando disfarçar essa queda, a coisa fica mais engraçada. Ou seja, o humor é justamente o choque de forças. O mais incrível é quando você consegue rir de você mesmo. Uma outra corrente de pensamento diz que a risada também é apenas uma liberação de emoções. Quer dizer, é como se você esticasse muito a corda e o riso fosse aquele lugar onde essa corda é só. O Aristóteles, ela é a tragédia que não mata, então ela serve para purgar mesmo, para colocar o dedo na ferida e apontar. Ela nasce junto com a democracia grega para apontar os maus políticos, os maus funcionários públicos. Isso precisava ser denunciado, então tem esse valor político da denúncia. Por que os artistas são tão perseguidos sempre em regimes ditatoriais? Porque essa ferramenta que o teatro tem, não só o teatro, né, as artes em geral têm, de atingir a plateia nesse lugar que não é o lugar do racional, que não passa pela cabeça, que é o lugar do sensorial. E o cômico, muitas vezes, ele é sensorial, assim, você ri e nem sabe por quê, sabe? Situações inusitadas. O inusitado faz rir. Valor da comédia. Toda propaganda faz o uso da comédia, né, para poder melhor veicular seus produtos. Então, há um valor de mercado porque as pessoas querem comprar a experiência do prazer. E rir, né, ele também vem do lugar do prazer, desse espasmo. Para que serve? A comédia serve para deixar o mundo
mais feliz e mais inteligente. O humor, a comédia é uma forma de comunicação. Você, por exemplo, quando você sorri, o sorriso é uma expressão universal. Se você sorri em qualquer país, você já pode ser melhor recebido do que se você chegar sisudo, por exemplo. Imagina o teatro sem a linha da comédia, imagina o cinema sem a linha da comédia. Há muitos anos eu dava aula e eu já estava tão cansada assim de tudo. Foi o dia da apresentação dos meus alunos e eu estava muito cansada. Sabe quando você se questiona assim, ai, será que é isso que eu quero? Sabe, é uma carreira tão difícil, é uma profissão tão difícil. E uma senhorinha, dona divina, que ela não podia ser outra coisa. Ela foi assistir, a filha dela era do elenco e ela nunca tinha ido ao teatro. E quando terminou a peça, ela veio falar comigo, super simples, assim, a senhora que é a professora? Eu falei, sou eu, muito prazer. Então ela, olha, é bonito o teatro, né? Eu falei, é muito bonito o teatro, que bom que a senhora gostou. Mas é bonito o teatro, né, professora? Ué, é muito bonito. Que bom, espero que a senhora volte sempre. Mas sabe quando você já tá assim, ai, eu quero ir embora daqui, eu quero mudar de profissão, porque a gente tem altos e baixos a vida inteira. E aí ela me parou, ela olhou no meu olho, e eu tenho certeza que foi um anjo que mandou a dona divina para me falar aquilo naquele momento. E ela falou, professora, o teatro é bonito porque ele dá um bem-estar na gente. E eu não conto essa história sem me emocionar. E cada vez que as coisas apertam, que a gente, né, toma aquele susto se vai mudar ou não de profissão, eu lembro disso. O teatro dá um bem-estar na gente. E o teatro cômico, a comédia, triplica esse bem-estar. Pode ter certeza disso. Isso pra mim não tem preço, assim, acho que minha arte tá paga com a satisfação de quem foi lá, tirou um tempo pra pagar o ingresso, pra sentar ali, pra ver o que a gente tinha pra dizer e saiu feliz, saiu um pouco renovado. Só sei que é ótimo fazer rir, eu quero sempre fazer isso da minha vida, porque é lindo. Salve a comédia. Essa foi a 4ª videoaula da história do teatro para curiosos em geral. Na primeira aula, nós perguntamos o que define arte. Na segunda aula, por que Shakespeare? A terceira aula foi uma reflexão sobre como a formação do pensamento influencia e é influenciada pela arquitetura, dos teatros gregos aos palcos italianos. Acompanhe nossas redes sociais e divulgue, compartilhe, para que o maior número de pessoas possa ter acesso a esse conteúdo digital e 100% gratuito.